Chegamos, minha gente! Terceira temporada do nosso podcast Calçada Virtual, aqui no estúdio CPPcast. Olha, como é bom a gente ficar na calçada, aquele bate-papo, conversa vai, conversa vem, um chega, traz novidade, o fuxico, mas, sobretudo, o compartilhamento da vida. Porque o que seria de nós se nós não tivéssemos, se não tivéssemos a oportunidade de oferecermos o que temos de melhor, mas também receber do outro o que ele traz de melhor dentro de si? Isso é possível com o encontro. Tantas idas e vindas e a gente evoluindo sempre. Muito obrigado. Vamos começar juntos essa terceira temporada do nosso podcast Calçada Virtual, falando de cultura, falando de educação, de política, de economia, enfim, de tudo aquilo que foi interessante para nós continuarmos evoluindo, porque essa é a nossa máxima, tá bom? Olha, hoje, gente, aqui no nosso podcast, nós temos assim, eu não vou chamar de convidado especial, eu não quero chamar de artista, eu não quero chamar de produtor cultural, de diretor de teatro, de ator. Não, eu quero chamar de amigo. Porque rapidamente, numa breve conversa, a gente já percebe que não há barreiras, não há simplesmente limites impostos, há acolhimento, há hospitalidade. E assim como ele acolhe, ele também se deixa acolher. Por isso que há interação. Por isso que a gente facilmente cativa e se deixa cativar por ele. Eu me refiro justamente a uma pessoa que vocês já conhecem, talvez com um outro nome, né, um nome artístico, mas que é muito importante para o crescimento, o desenvolvimento cultural do nosso estado, do nosso país. E junto comigo, para apresentar e receber esse amigo, eu estou aqui também com o nosso querido Flavinho, professor Flavinho. Rapaz, eu acho que esse lugar tá a tua cara, Flavinho. Tu não vai sair mais daqui, não. Rapaz, eita, olha que eu me acostumo, viu, Aldino? Já? Fica à vontade, a casa é sua. Eu quero agradecer o convite de estar aqui, né, nesse podcast tão especial. Eu digo especial porque eu tenho um carinho enorme por essa pessoa, né? Conheço desde criança, crescemos juntos culturalmente, aprendemos juntos, choramos juntos, rimos juntos, né? E para mim, uma honra estar aqui junto com você para entrevistá-lo. É isso, conversa boa se dá na calçada. Calçada E- Virtual é para isso. Não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreve, CBPcast, tá bom? Nos siga nas redes sociais e bora que a conversa vai rolar e vai ser bom demais. Estou me referindo a esse amigo, a você, Luciano Lopes. Ô, Paulísio, primeiro, obrigado pelas palavras, né? Fico até meio emocionado, né? Pelas palavras, obrigado pelo carinho. E é uma honra, né, estar aqui no seu podcast, né? Obrigado também pelo convite, para mim estar com o Flavinho aqui, né, na minha frente, que é um amigo de infância, compadre, né? Amigo e Pai. compadre, né? E muito obrigado. Que bom, meu querido. E talvez vocês digam assim, Luciano, sim, Luciano, mas também conhecido como Luana do Crato. Luana do Crato. Aí clareou, né? Então já nos siga, compartilhe essa boa conversa que teremos aqui agora. Mas você já estava dando um spoiler aí de uma relação muito antiga entre vocês dois. Por É. favor, conta como é isso. Compadre, Compadre. amigo de longa data. Fala um pouquinho dessa relação aí, minha gente. Ixi, Flavinho, eu conheci Flavinho em 88, né? Eu comecei a fazer teatro em 87, em 88 a gente dividia a mesma sala, né? Com Orlena Moura, Isso. e passamos a ser, eu vou dizer assim, os queridinhos, né, do teatro infantil aqui do Crato, eu, Flavinho, Kelly, Vanusa, Ítala, É. né? Todos os espetáculos infantis do Raquel de Queiroz, a gente tava lá, não era como se fossem os atores principais daquele elenco. Né? Uma hora fazendo vilão, outra hora fazendo mocinho, outra hora fazendo irmãos gêmeos. A gente já foi irmão gêmeo no teatro. Muito bom. Eu e muito Flavinho, bom. na peça Maroquinhas Frufru. É. Né? E foram, acredito que uns 50 espetáculos. Nossa, Por aí, Foi viu? por Acho que aí. o repertório de Maria Clara Machado todo a gente fez, né, Luciana? Eram textos que, assim, a gente tinha um carinho enorme pela dramaturgia dela, da Maria Clara, e, assim, todo espetáculo a gente queria montar, principalmente os do Camaleão Alface, né, que era o Rápido das Cebolinhas, né? O Luciano, ele fala sempre essa questão de vários tipos de personagem que a gente fazia e tudo, mas é claro que ele se destacava muito na comédia,
O humor já estava ali Na veia, na né? veia dele, em tudo que ele fazia. E assim, tendo ele como comediante no espetáculo infantil, Ficava fácil. era algo que Era vamos lá. difícil, não era pra mim. O Ricardo era que dizia que eu eu criava muito caco, né, dentro dos espetáculos. Eu gostava muito de criar além da cena, né? Explica o que é o caco, né? O Tiago? caco é uma fala que não está no texto, Aham. né? E agora o Paulo Romero também, que era outro professor da gente, né? Ele falou no documentário, que esse ano vai sair o documentário da Luana do Crato, 30 anos de humor. Opa. E ele falou uma fala que eu achei interessante, que ele disse assim, Luciano colocava caco, mas ele sabia onde colocar o caco, ele sabia como colocar o caco dentro do espetáculo. Então o caco acabava se transformando em uma fala do espetáculo, né? Eu sempre, hoje eu me vejo, quando eu olho eu criança, eu digo, acho que eu era muito contemporâneo para a época, porque eu sempre fui muito questionador, né? Isso era bom, né, até um certo ponto, mas também era ruim, né, porque isso acabava me prejudicando em alguns momentos, porque, é o chato, esse menino sempre questiona, sempre pergunta por que é que as coisas têm que ser assim, porque eu não me limitava a fazer aquilo que estava lá no texto. Então, eu sempre, por que é que a gente não faz assim? Por que é que a gente não muda? Né? E chegou um certo momento no teatro que eu não aceitava mais de nem criar meus figurinos. Então, assim, quando dizia, seu personagem é tal, eu dizia, eu quero ir lá na sala de figurino e eu quero escolher o que eu vou vestir, não era para mim. É, E aí eu ia ler, eu dizia, eu quero vestir essa roupa. Então, a figurinista, de um certo tempo, quando ela via que aquilo que eu escolhia estava de acordo com a minha personagem, ela dizia, não, o Luciano vai lá e ele vai ver o que é que ele vai usar no personagem dele. e muitas vezes o teatro não tinha e você trazia de Era, casa, né? Você criava, você eu criava. reciclava alguma coisa e trazia aquele elemento para compor o personagem dele, que eu achava isso muito interessante. É interessante isso mesmo, porque não é apenas a imagem do humorista, mas você traz agora uma informação muito importante que é do homem que questiona, né? Do Luciano que critica, que tem uma visão de mundo, né? Bastante aguçada, bastante trabalhada, né? E às vezes a gente fica acessando apenas a imagem do humorista. Né? Você já teve desafios ou dificuldades na hora de apresentar essa sua versão, né, do Luciano como aquele que também sabe questionar, que quer refletir, que quer ver uma visão mais crítica da Não, realidade? acabava sendo taxado como chato, né? Não é O nem chato, questionador é o mais, né? chato, né? O chato. E aí, acabava participando dos espetáculos, sim, né? Porque eu acredito que os diretores precisavam de mim em certos papéis, Sim. mas acabava sendo tido como chato. Então, assim, tinha sonhos que eu tinha na época, né? Que dependia de outras pessoas para ser realizado e que nunca foi realizado porque não, é o chato, esse daqui não. Esse daqui não vai fazer, esse daqui não vai, né? Você acaba sendo isso, mas isso serviu para mim, eu nunca deixei de ser questionador, nunca, nunca, sempre questionei, sempre procurei fazer o que era melhor, acho para o grupo, né? E claro, trabalhando a minha parte ali dentro, né? Eu faria o melhor, né? Naquele espetáculo. Tive meus momentos de estrelismo que todo mundo tem, a arte, né? A gente que trabalha com teatro, a gente trabalha muito com a história do ego, e naquele tempo, há 30 anos atrás, não existia um psicólogo, não existia um adulto que chegasse e chamava a gente e disse, olha, vamos conversar aqui, vamos fazer assim, não é por aí. Era o chato e pronto. Aí é a criança chata, é o menino chato. Nossa. Né? A gente até estava Se não conversando cuidar, isso ontem, traumatiza, né? né? A gente até estava conversando ontem sobre isso, né? Antes de ontem, né? Era. E aí eu até falei de um espetáculo que eu participei, que eu fui muito traumatizado nesse espetáculo. Né? E depois, como adulto, eu disse, cara, como aquilo me maltratou, porque aquilo traz feridas até hoje, Sério? sabe? Eu digo, como aquilo me maltratou. E hoje, como educador, eu digo que hoje o que me maltrata não era o que aconteceu comigo. Era ter vários adultos em volta e ninguém ter dito, opa, ele é uma criança. Aham. Não Permitir faz isso isso, acontecer. sabe? Os adultos ser tão permissivos, com Sim. tanta crueldade diante de uma criança. Entendeu? Eu acredito assim também, Luciano, que existia, o Dízio, uma questão. Eu acredito assim, o Luciano, quando criança, né, naquela época, eu acredito que a gente não tenha vivenciado o nosso momento criança, porque a gente tinha responsabilidades e nossos laços de amizade eram pessoas mais velhas, né, do que a gente, então a gente se limitava muito em realmente
a aceitar determinadas coisas, e enfim. Eu acredito que esse senso de responsabilidade que a gente já, a maturidade que a gente tinha que ter, querendo ou não, a gente tinha que ter, porque a gente tinha responsabilidade, tinha um espetáculo, tinha um público ali lhe aguardando para você se apresentar. Enquanto a gente estava em cartaz com o espetáculo, tinha outro que a gente estava preparando que ia estrear logo em seguida, quando terminasse a temporada daquele. A gente não parava o ano inteiro, né, Luciano? Era muita responsabilidade. Então, assim, eu acho que. Fora isso, a gente ainda tinha o grupo da gente, que a gente Era. era tão ousado. O Flavinho tinha um grupo dele fora do teatro, Era. um grupo particular dele, e eu tinha um grupo particular. Né? E a gente sempre fazia assim, Flavinho, eu vou montar um espetáculo tal, tu vem participar do meu grupo? Aí Flavinho participava do espetáculo do meu grupo. Era. Aí Flavinho, eu vou montar um tal, tu vem participar do meu grupo? Aí eu ia participar do grupo de Flavinho. Aí eu pegava o cenário de Flavinho emprestado, Flavinho pegava o cenário do meu grupo. Olha, interessante. Né? Aí Flavinho... foi construindo essa relação tão bonita entre vocês, né? Foi. Tá mais do que explicado, minha gente. O Maírto, que é da Top Eventos, Aham. né? Hoje o Maírto é um dos grandes empresários, Claro, né, de evento sim. aqui na região. O Maírto começou trabalhando com uns 4 refletores de lata que Flavinho fez. Foi. Né? Era 4 latas de tinta com lata uma de luz tinta. dentro e 2 interruptores. E Flavinho emprestou para o meu espetáculo, que era no fundo do quintal lá de casa. Então o grupo de Flavinho tinha iluminação. E a gelatina era papel celofane, Celofane. né? Que a gente pegava aquele papel celofane de plástico, tinha cor. Aham. Aí naquela época não tinha, a gente não tinha aqui. Então a gente colocava o papel celofane e a gente quer uma luz que dê aquele caráter de noite. A gente colocava o papel celofane azul. Só tinha 2 opções de luz, né? A azul e a vermelha. Azul e a vermelha. O espetáculo era azul e vermelho. E aí o Maírto, né, o Flavinho emprestou os refletores dele, o Maírto fez a iluminação da bruxinha, que era a bruxinha Marixá. Um texto que eu escrevi, olha aí, já escrevia texto. E aí Maírto fez a iluminação e se apaixonou por esse negócio de iluminação. Vocês acabaram Né? foi despertando também Ele talentos foi. aí, Até viu? hoje. Olha como uma vocação ela vai despertando outras vocações, né? Porque vocês já tinham muito consciência e viviam aquilo que acreditavam, que era o sentido da vida de vocês. Mas acaba também abrindo espaço para que outras pessoas também se encontrem vocacionalmente. O caso do Maírton, né? Que descobriu-se nesse mundo. Né? E a Olívia também, a Olívia Sintra. Sim, A Olívia também começou com a gente também no fundo do quintal. Convidei a Olívia para vir aqui. A Olívia tem que vir aqui no podcast. Tem, com certeza. Né? A história dela também. Sim. Entrelaça com a nossa. Entrelaça com a nossa, exatamente. Mas isso é muito bom. E interessante, porque assim, o teatro, eu não sei se você vai concordar comigo, discorde à vontade. Mas, ao passo que ele expõe, ele também esconde. E esse é o grande dilema, a grande questão. Penso eu, falando aqui de um lugar sem autoridade nenhuma. Mas em que expõe? Porque você quer não, está à vista de todos. Você tem que colocar muito de si também, às vezes, no personagem, ou então simplesmente você colocar apenas o personagem e esconde muito de si. Mas só que existe também, para além do palco, a coxia, existe também os bastidores, né? Existem os bastidores. E às vezes você acaba deixando muita coisa lá guardada nos bastidores que nem sempre é tratada. Como foi o caso dessa opressão que você sofreu nesse episódio, que você citou há pouco tempo, né? Em que os adultos olhavam, observavam, mas não protegiam, digamos assim, você daquela violência naquele momento. Então, o teatro é isso, ele expõe muito, mas ao mesmo tempo esconde muito da pessoa. O que eu acredito, assim, hoje, né, quando a gente passa a ter consciência melhor das coisas, na época a gente fazia teatro aqui e todas as pessoas que eram professores de teatro, né, os nossos professores de teatro, eles eram empiricamente. Nenhum tinha formação acadêmica, nenhuma tinha formação artística. Então, assim, foi algo assim, eu comecei a fazer teatro com fulano e aí fui aprendendo aqueles exercícios, lendo alguns livros rasos e fui, né, replicando aquilo. Né? E chegou um momento que a gente precisou ter esse conhecimento. Então, eu me lembro a primeira vez que a gente saiu daqui para ir para o Festival de Guaramiranga, e quando chegou lá eu tive um choque cultural, porque eu digo, cara, você pode fazer teatro assim, você pode fazer teatro sem nada em cena, só o ator. Né? Porque a gente era muito limitado ao que tinha no livro da Maria Clara Machado. Eu me lembro que os livros se autodirigiam. Então, dizia assim, Pluft entra pela esquerda e dá 3 batidas no baú. Eu disse, por que eu não posso entrar pela direita? Porque no livro tem dizendo que você tem que entrar pela esquerda. Por que 3 batidas apenas, né? E por que tem que ser 3 batidas? Por que não tem que ser uma palma? Então eu sempre questionava isso. Sabe? Eu não queria aceitar o que tinha ali, porque você não pode dirigir algo, você não pode pegar o esqueleto da história
e dirigir, fazer sua direção. Então não tinha esse conhecimento também das pessoas, dos nossos mestres. Sim. E se não tinha esse conhecimento artístico, também não tinha esse conhecimento pedagógico, esse conhecimento do cuidado, né? Eu não tô culpando eles, né? Porque eles não tinham mesmo. Claro. Então, quando a gente saiu, é tanto que a gente saiu para fora, os nossos mestres não foram, a gente que saiu. A gente que juntou um dinheirinho, tipo, tá tendo um festival de teatro em Guaramiranga, vamos ver o que é que acontece lá. E a gente foi, sabe? Vamos ver o que acontece em Acopiara, e a gente foi. Então, surgiu uma oportunidade de estudar teatro em Fortaleza, eu digo, eu vou, eu quero saber o que é que está por trás dessa linguagem, né, que eu fiz tanto tempo aqui no Crato, mas que eu nunca me aprofundei, que eu não sei nem quem é Stanislavski, nem quem é, Olga Grotowski. Reverbel, Grotowski, sabe? Nunca tinha ouvido nem falar, então eu quero ver esses métodos, quero ver onde acontece isso. Isso tudo fruto dessa alma inquietante, né, Flavio? Exatamente. Porque se não tivesse esse espírito de querer ir além, o mundo não se limita apenas a isso aqui, não é? Você teria também se estagnado ali e não teria dado os passos necessários E para o aí seu teve crescimento. uma instituição que eu acho que ela foi a grande responsável, né, de dar esse stalk na gente, que foi o SESC. Sim, É. Né? O SESC começou a trazer pessoas de fora, né, a trazer o Sidney Cruz, a trazer oficinas de fora, e as pessoas chegavam ministrando oficinas de teatro, que a gente ficava, como assim? Isso é teatro? Não. Teatro é você botar 10 cenários em cena, abrir a cortina para o ator dizer uma fala, fechar a cortina, mudar o cenário. Não, não precisa. O ator pode entrar e ter só uma luz e ele dizer aquela cena. E a gente meio que, não é isso, não é isso. Até a gente saber que o teatro era muito mais do que aquela arte. O teatro é educação, o teatro é essa inquietude, né, que a gente já tinha, né, e que era poldado porque as pessoas que estavam acima da gente não tinham conhecimento e diziam, não, sabe, eles não podem passar daqui, mas a gente meio que quebrou essa bolha e passamos mesmo. isso é muito bom, né? O Allenberg Quindins, ele esteve aqui e ele fez essa defesa do SESC, assim como você está fazendo, né? Com essa intenção de trazer o pessoal de fora para esse compartilhamento aqui, porque Essa sempre inquietude, né, para você. sempre teve muito esse questionamento, né, Flavio, aqui, mas por que que na mostra SESC quando a gente traz muita gente de fora e às vezes artistas locais, sim, há uma valorização, há uma pauta também, né, para os artistas locais, mas é importante também que essas pessoas que vêm de fora, elas vão agregar muito, né? Você falou da Mostra Sesc, e é assim, traz os artistas de fora, traz o pessoal de fora, os artistas locais. Gente, em todo canto, Mostra Sesc, Mostra Festival de Curitiba, de Parará, em todo canto existe uma coisa chamada a inscrição. Para você entrar num projeto, Sim. tem que ter uma inscrição. Hoje o pessoal às vezes exige muito dinheiro público. O governo faz os editais, eu não entro. Você se inscreveu? Não. Como é que você Esqueci, quer né? entrar? É verdade. Sabe? Eu escrevi o edital, não ganhei edital. Sua inscrição foi bem feita, você sabe escrever um projeto, você estudou para... Porque o artista, ele não quer ser burocrático, né? O artista, ele quer que o dinheiro caia na mão dele. Existe toda uma burocracia. O SESC, ele trabalha com dinheiro público. Então, ele não pode estar pegando o dinheiro e estar jogando para um grupo ou outro grupo. Não pode. Existe todo um processo lá dentro para que você entre numa mostra. Então, às vezes, os grupos levantam a bandeira. Eu me inscrevi e não entrei. O seu trabalho é um trabalho bacana? Como era o seu trabalho? Sabe, não é porque você tem 10, 20, 30 anos que você vai estar dentro de uma amostra, de um projeto do governo, não. Você acha que você tem que procurar evoluir, se profissionalizar como artista. Né? O artista ele também tem que ser um burocrata, infelizmente tem que ser, Sim. porque hoje tudo é muito burocrata, né? Tem que ser um burocrata, tem que estudar, tem que ter um trabalho bacana. Tem grupos maravilhosos, vou citar um grupo aqui do Crato, o Grupo Ninho. Sim. Sabe, é um grupo que Uhum. pesquisa, que vai atrás, que estuda, que está ali diariamente, né, produzindo, pesquisando, né? Flavinho trabalha com teatro infantil divinamente bem, Olha, eu sou fã, viu? né? O trabalho do Flavinho é encantador, Obrigado. né? Só abrindo esse parêntese, Luciano, para fazer, eu não posso deixar de fazer isso, Flavinho. Uhum. A apresentação no final do ano passado, né, que eu sei que você conduziu tão bem e que não carece dessa visibilidade, porque você é muito mais do que isso. Mas que você conduziu, que você pensou, que você estruturou, foi de trazer brilho aos olhos. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi.
a Foi, apresentação foi. dos alunos do Colégio Pequeno Príncipe no ano passado. Foi muito bonito. Eu só lamento que a gente não teve a oportunidade de levar aquele espetáculo, não é, para uma Praça da Sé, É, para um outro espaço, para dar mais audiência, para dar mais visibilidade. ficou em uma única apresentação, né? Pois é, Naquele gostinho de pois quero é. mais, né? Ave E o Maria. legal é que o Flavinho sabe unir a arte com a educação, né? É, Porque o isso teatro, mesmo. dentro do teatro, no ambiente escolar, né? Ele tem outro viés, Verdade. né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Para não trazer o teatro para o ambiente escolar e deixar o teatro didático, porque o Aham. teatro ele não tem obrigação de educar. Ele não pode deseducar. Eu sempre digo, a arte ela não pode deseducar, mas ela não tem obrigação de educar. A arte não tem que ser didática. Arte é arte. Agora, porque é arte, eu também vou fazer. Não, assim, eu tenho minhas ressalvas, né? Aham. Pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho minhas Mas é ressalvas, relevante o que você está dizendo. sabe? Ela não tem que deseducar. Não tem por que a arte deseducar, mas ela não tem que estar educando, ser didática, ser pedagógica, porque às vezes a escola exige muito isso. Não, a arte tem que ser pedagógica, tem que ser didática. Não tem, quem tem que ser pedagógico e didático é o estudo, é o ensino, não é a arte. Né? O A arte é espírito a livre arte, ele vai acompanhar né? sempre Mas a ação do artista. mas Né? dentro da arte, você trabalha o quê? Trabalha o desenvolvimento intelectual do aluno. Eu mesmo, assim, em muitos espetáculos, eu aprendia sobre geografia, sobre história, inglês, né? Eu me lembro quando a gente montou Eles Não Usam Black Tie. Quer dizer, naquela época eu sabia o que era black tie. Sabe? Eu não sabia o que era terno, preto, né? E o que é black tie? Eu pensei até blackout. Eu disse black tie, não, blackout, né? Que blackout é quando a luz do teatro fica tudo escuro. Então você acaba aprendendo muitas coisas dentro de teatro. E o Black Tie é um texto muito político, né? Também. É um texto político, né? Um clássico do teatro De nacional. Francisco Guarnieri. Guarnieri, muito bacana. E eu, como criança, participei do espetáculo, e tinha uma criança no espetáculo, né? E eu fui ser essa criança, né? Que era o Chiquinho. E até minha separação de Flavinho no teatro aconteceu muito quando Flavinho começou a participar do espetáculo adulto. É. Né? Porque Flavinho cresceu, eu não. Eu era eterno menino, né? Eu era eterno menino. Então não tinha personagens no espetáculo adulto que me coubesse ali dentro ou não queriam trabalhar comigo, né? Então eu era chamado muito pouco, né, para participar do espetáculo adulto. Então, Mas o pouco que você fez, eu queria fazer um parênteses aqui, de um dos espetáculos adultos que Luciano participou, que ficou para a história, né? Que foi o Alta Compadecida, né? Quando a Nossa. gente montou o Alta Compadecida com direção de Ricardo Correia, o Luciano ele fez o personagem do Sacristão, né? Eu fazia o Chicó, né? Tinha o Chicó, o João Grilo era o Cacá Araújo, o Sacristão era o Luciano, um personagem pequeno, mas que ele deu uma visibilidade ao personagem. E eu vou contar um fato aqui muito engraçado, porque quem fez o personagem do Bispo no Alta Compadecida foi o nosso querido Eloy Teles, né? O Eloy foi quem fez, o Eloy fez É muita riqueza junto. Cada nome que vocês vão falando aí, fica vindo assim esse flash desse momento, viu? Então o seu Eloy ele era radialista, tinha o programa dele na Rádio Educadora, tinha aquela coisa tudo, mas ele, nas horas vagas, ele era ator. Ele participava dos grupos, o grupo um dos mais antigos que tinha no CAT, que era o grupo Grutac, que era o grupo de teatro de amadores cratenses, ele fazia parte. E aí, no Alto da Compadecida, o seu Eloy foi convidado para fazer o Bispo. E o Sacristão era Luciano. Luciano, como diz o nosso ditado, é munganguento, né? Ele faz munganga em tudo que ele pega. Então, assim, ele no Sacristão, na hora que a cena que o cangaceiro chega na cidade, atirando para tudo quanto é lado, né? Ele de sacristão, aquela coisa, morrendo de medo, o que é que ele faz? Se esconde debaixo da batina do bispo, que era no caso seu Eloy. Ninguém esperava aquela cena naquela hora. Então, uma cena tão tensa, e tão, né, com a chegada do cangaceiro na cidade, atirando todo mundo, Luciano vai se enfia debaixo da batina do seu Eloy. Foi muito engraçado. E aquilo ali ficou na marcou. cena, né? Ficou, e a cena foi uma coisa. Pronto, ele fala do Caco, né? Ele foi uma coisa que ele fez e que todo mundo riu, até nós, para os atores em cena. A gente não conseguiu se controlar e tudo. E aí ele acabou, pronto, ficou. Aquilo ali ele tinha que. Imagina a cena aqui já, viu? Foi muito engraçado. Então, assim. Tinha outro canto para se esconder, ele fala né, que Luciano? participou pouco de espetáculos adultos, mas, assim, os poucos que ele participou, ele fez toda a diferença, né? Com certeza. Mas a águia que quis voar, né? Alçar voos mais Na verdade, eu nem longínquos, quis, né? né? Eu fui para Foi Fortaleza para estudar necessário, né? teatro,
né? E na minha cabeça, naquele momento, era eu vou fazer teatro e vou chegar no Crato, o primeiro diretor formado de teatro, né? Eu Nossa. vou- Esse era o projeto. Esse era o projeto, só que Deus fez outro projeto, né? O humor, eu sempre gostei de fazer teatro e tudo, amava teatro, o humor nunca foi fazer a Luana, a gente começou, a Luana nasceu aqui no Crato, muito por brincadeira mesmo, mas eu nunca acreditei na Luana, eu não queria aquilo para mim. Né? Tanto que quando eu fui convidado pelo Paulo para fazer As Donzelas lá em Fortaleza, eu disse, Paulo, eu não vou. Eu estou terminando meu curso de teatro e eu quero ser um diretor de teatro, eu quero ir para festival, eu quero ganhar prêmio, eu quero não sei o que, eu não quero fazer humor. Né? E aí, na época, ele me chamou para ficar um mês nas Donzelas, que um ator tinha sido acidentado, um humorista, e para ficar no programa Beco do Riso. Né? E eu já estava terminando o curso e ia dar uns 6 meses eu estaria de volta. Né? E na época surgiu uma vaga aqui no SESC, e eu digo, pô, surgiu a vaga, eu estou terminando o curso, tá tudo se encaminhando para me voltar para o Crato. Aí chega o Paulo. Eu digo, não, não quero fazer humor, estou me formando em diretor de teatro, o pessoal lá do teatro não bate muito com o pessoal do humor, não vão me respeitar, não vou não. Aí quando ele me falou quanto ele ia me pagar, eu digo, quanto é? Aí ele, eu digo, vou. Vou, já tô pronto. Já tô dentro. Mas é sério, eu fiz as contas na minha cabeça. Eu vou ficar um mês aqui. Ele vai me pagar tanto. Vai ser o dinheiro de eu voltar pro Crato, de eu comprar uma geladeira, minha televisão e meu fogão. Tô organizado, né? Né? Tô organizado. Só que esse mês, né, a televisão, ela dá um giro de 360 graus na sua vida, né? Então, assim, quando eu entrei no Beco do Riso, É na TV Diário. né, na Né? TV Diário, que era o auge da TV Diário, Sim. né? E aí a Luana era toda espalhafatosa e tudo. Aí eu disse, não, eu tenho que ver algo televisivo, algo teatral, né? Porque a Luana era uma mistura da Raimundinha com a Escolástica. Né? Que foram minhas referências. Aham. E aí foi quando surgiu essa Luana de trancinha, essa Luana mais recatadazinha e tudo. E aí eu disse, cara, ninguém vai comprar essa ideia. Porque o humor aqui em Fortaleza, o que é humor na década, né, 2000? O que é humor? O humor é bocão, é peitão, é bundona, é exagero, é palavreado, é palavrão. E eu já era educador, eu não quero levar isso. Como é que eu vou ficar diante de meus alunos? Eu vou educar de manhã e vou deseducar de noite. Uhum. Não dá, né? Olha o conflito aí Era um chegando. conflito muito grande. Eu digo, eu não posso. E aí eu digo, eu vou desconstruir esse humor através da Luana, ninguém vai querer mesmo, porque o povo não consome isso, o povo consome bocão, bundão, peitão, a Luana não vai ter nada disso, vou ficar durante um mêsinho ali, ganhar meu dinheirinho e pronto, ir embora. Só que quando a Luana surgiu no mercado, a galera comprou a Luana. Eu acho que a galera estava sedenta de uma revigorada no humor. E a galera comprou aquele humor mais genuíno, aquele Sim. humor mais A própria recatado, imagem da Luana, né? Ela traz muito esse né? aspecto da menina recatada, da menina do Entendeu? interior, Do aquela coisa, né? interior, E aí tímida. Aham. o Paulo, a Raimundinha, eu chamava a Raimundinha de Raia, a Catita eu chamava de Kate. Eu comecei a criar bordões, né? Acho que o bordão mais conhecido do humor cearense é o Ave Maria Três Vezes, da Luana do Crato. Aham. Eu não conheço nenhum outro humorista cearense que É. tenha um bordão. Né? Então, eu comecei a criar o bordão, né? O Ave Maria Três Vezes. Quem nunca disse, hein? Quem nunca disse? Quem nunca disse? Né? Quem nunca disse, Quem né? nunca Que foi eu trouxe lá a memória. Minha avó falava isso quando Sim. chovia, estava relampejando, Ave Maria Três Vezes, Ave Maria Três Vezes, Ave Maria Três Vezes. E aí eu levei nesse bordão para a televisão, pegou, né, o bordão, o povo comprou a Luana, né? E engraçado que depois da Luana, os humoristas que vieram depois da Luana, nenhum tem bocão, nenhum tem peitão, nenhum tem bundão, todos se humanizaram. Então, se você pegar o humor cearense antes e depois da Luana, os humoristas todos, eles vão ter referências na Luana, Interessante. né? Muito interessante. É. Até assim, e não anula, né, essa imagem. Não né? anula, porque os caras foram os pioneiros, né, É os verdade. fundadores, não anula, mas a Luana foi um ponto fora da Um curva. divisor de água. É um divisor de águas no humor cearense. E onde vem a inspiração? Você assim que como é que surgiu isso? Deve ter algum estalo aí para poder. Pronto. Aqui no Crato, começou essa história da Luana com o Fernando Piancó. Primeiramente, é uma homenagem ao Crato, né? Que É ele uma é um homenagem, ponto. cara. Não era Crato, era só Luana. Era só Luana. Só Luana.
Tem que explicar isso também, É. né? É. E aí o Fernando Piancó, na época era Tony Primo, que era prefeito, o Fernando Uhum. Piancó era secretário de Cultura. Ele ia fazer uma festa, aí até em frente ao museu ali que eles faziam. Aí ele me chamou Bibi. Aí disse assim, vamos fazer alguma coisa, porque o Reginaldo Rossi vai atrasar, era o Reginaldo Rossi, vai atrasar, e a gente precisa ficar no palco para o público não sair. Aí, vamos se vestir de mulher, não sei o quê. Eu me vesti de mulher? Não, não vou me vestir de mulher. E depois eu pensando, eu fui o primeiro ator do Crato a me vestir de mulher. Nossa. Na Maria Minhoca, na É. Bela Dorminhoca, no teatro. No teatro. Né? Criança, eu fiz personagem que se fantasiava de mulher dentro do espetáculo. Era. E na época foi A gata né, o borralheira. pessoal, tu vai se vestir de mulher, vai se vestir de mulher, e aquela história. Eu não Aham. tinha mãe, não tinha quem. Eu me lembro que Florisvaldo, né? Florisvaldo que fazia a personagem, depois a mãe dele, você não vai fazer, não vai se vestir de mulher, não sei o que existia todo aquele preconceito. E aí, bota ele que não tem mãe, ele não tem mãe, a mãe não vai se importar, não, se ele se vestir de mulher, não. Aí é ele. As liberdades você falava, né? As Né? liberdades aqui que É. tu falava antes. em E off, aquilo né? era novidade, né? Então, assim, quem assistia dizia, não acredito que isso é Luciano vestido de mulher. Então, assim, Eu fiz uma espanhola, né? Que falava espanhol, dançava É. espanhola com leque na mão, Era. com castanhola, não sei o quê. E eu fazia de boa. Para mim não tinha ninguém que. Eu não tinha ninguém que me recriminasse, né? Sim. Porque os meninos, não, sem nenhum pudor. a mãe chegava e dizia, não vai fazer, porque meu filho vai ficar falado. Né? Só que eu acho que eu sempre fiz tão bem os trabalhos que eu nunca deixei o meu trabalho ir além do palco. Né? O pessoal me conhece e fala assim, tu é a Luana, tu é chato, tu é abusado, tu é tão fechado. Eu digo, não, a Luana é a Luana, eu sou o Luciano. Claro, A Luana, ela perfeito. nasce e ela morre em cima do palco. Então eu deixo isso bem claro. Eu não admito estar em nenhum local e a pessoa vir me tratar como Aham. Luana, ou tratar a Luana com termos pejorativos. A Luana, ela é uma mulher. Eu deixo isso bem claro, a Luana, ela é uma mulher. Não é um personagem gay que eu estou fazendo, ela é uma mulher. Então, ela tem que ser tratada como uma mulher. Eu não admito nenhum comportamento que ultrapasse esses limites. De Interessante isso. desrespeito a ela, Muito interessante. isso. sabe? Eu não admito. Então, já passei por situações que, opa, peraí. E aí eu fui grosseiro. Você, sou grosseiro. Sabe? Não lhe dei liberdade, eu nem lhe conheço. Como assim? Respeite a Luana, né? Sabe? É verdade. E aí ela foi conquistando esse espaço dela. Aí a gente fez essa festa, né, aqui Praça da Sé. na Praça da Sé, sem nenhuma intenção e tudo. E aí no outro dia o pessoal começava, cadê a Luana e Buana? Que era Luana e Buana, né? Aham. Cadê a Luana e Buana? Vão aparecer quando? Eu, não, ali foi só brincadeira. E aí o Bibi ficava, não, vamos fazer só. E a gente fez alguns eventos muito toscos, né? Eu participei de um, lembra? Né? Era muito Eu acho tosco. que eu era o namorado da Luana. Luana. Das duas, né? Das duas, né? Era. Um garanhão. Rapaz. Era aí botar uma peruca, um bigode, um óculos Ray-Ban, daquele, Nossa. né? E a gente fez a apresentação até num dos colégios aqui. Não sei se foi no Colégio lá no colégio estado da Bahia, e a gente levou para a inauguração de uma turbina da hidrelétrica de Xingó. Foi. O tio de Flavinho trabalhava Foi. lá. Gente, Flavinho, aí com essa história da Luana, Flavinho foi para Recife. Aí trouxe uma fita da Cinderela, a história que sua mãe não contou. E aí quando eu vi aquela fita, né, que a gente assistiu, que eu vi aquele cara fazendo a Cinderela, e hoje ele é meu amigo, né? O cara. Aí eu, caralho, que massa. Aí começou a despertar alguma coisa, né, ali da Luana, e aí as pessoas que viam a Luana e a Buana, não sei porquê, tinha muita empatia pela Luana. Né? Porque mesmo a gente não tendo recursos, eu tinha um cuidadozinho com ela, né? Uma roupinha melhor, entendeu? E já o Bibi não, o Bibi pegava qualquer coisa. Né? E aí uma vez a Jo do Sérgio, né? O Sérgio é meu primo, Sim. né? A Jo ela era promotor, né? Aqui na região, fazia algumas coisas para boutiques, né? E tudo. Aí tem uma boutique no shopping chamada Botija. E ela disse, eu queria te contratar para tu ficar lá na Botija, dentro da Botija, chamando o pessoal, não sei o que, não sei o que. Ela arranjou um vestido, aí eu botei esse vestido, uma peruca, né? E não podia sair no corredor do shopping, era só dentro. Aí eu fiquei lá chamando o pessoal, não sei o que. Aí passou um cara, você vê, o cara passou e disse assim, vem cá. Aí eu fiz alguma coisa errada. Eu não podia ter feito. Vem cá. Aí eu saí, não sei o que. Aí o cara, você é para estar em Fortaleza. Você não é para estar aqui, não. Você é muito bom. Vá para Fortaleza. Você não é para estar aqui, não. Aí eu, tá. Era a vozinha de Deus aí através das pessoas, Obrigado. Aí,
nessa época, foi na época que estava estourando o humor em Fortaleza. E aí no teatro, todo dia o teatro recebia o jornal. E quando eu chegava no teatro, eu ia olhar o jornal, aqueles caderno 3, que era o caderno, né, que mais. Aham. E aí tinha lá a figura Paulo Diógenes, Raimundinho. Eu comecei a recortar aquela figura e guardar numa pasta. Eu já era fã do Paulo Diógenes. Aí um dia um pai de um aluno meu foi para Fortaleza, estava tendo um festival de humor e eu mandei o material escrito assim. Aí ele foi lá, me inscreveu, eu fui chamado para fazer para o festival. Fui sem dinheiro, sem nada, fui de manhã, fiquei na rodoviária, fui para o shopping, me apresentei, fui classificado para a final, voltei para a rodoviária, dormi na rodoviária e voltei no outro dia para o Crato. Nossa, meu Deus. Aí, para minha surpresa, quando eu chego no Crato, o Diário do Nordeste tem colocado no caderno 3 uma foto enorme da Luana, né, com o humorista do interior é classificado para a final. Que você tem essa foto Tenho guardada. até Eu sei hoje, disso. É. Não tem tenho, como não ser. sabe? É Aí, teu quando, troféu ali. Lembra aí- do menino que saía pra voltar como doutor? Ali era teu É. aí quando eu reconhecimento. cheguei Início no do Crato, né, que reconhecimento. eu fui para casa, que eu disse para trabalhar, o pessoal, ei, tu viu tu no jornal? Porque naquela época o Diário do Nordeste, né? Aham. Ei, tu viu tua foto no jornal? A Luana tá no jornal, a Luana tá no jornal, a Luana tá no jornal, no jornal. Aí foi que o André disse, não, tu vai para final, eu vou te ajudar. Aí o André conseguiu as passagens, acho que foi até com a Cajuína São Geraldo, se eu não me engano. Aí a gente foi para Fortaleza, aí participei da final, né? Fiquei em quarto lugar, era primeiro, segundo, terceiro e quarto, fiquei em quarto lugar. Aí o Ari Osvaldo da Via do Shopping Pizza viu meu trabalho, cara, venha para cá, venha pro Shopping Pizza, você vai fazer show aqui, abrir o show da Escolástica, do Paulo de cara. Não, eu não viria para Fortaleza para fazer humor. Eu viria para outra coisa, para estudar, mas para fazer humor, não. Não viria. E na época eu estava muito bem aqui no Crato. Né? Eu estava com o espetáculo Faustino, que a gente tinha ganhado festivais, né? Eu estava com um programa na rádio ali em São Sim. Francisco. Eu digo, eu vou para Fortaleza, eu estou muito bem no Crato. Né? E falando até no Faustino, hoje eu vejo que eu fui o primeiro diretor a trazer o teatro contemporâneo para o Crato. Porque eu montei um espetáculo que não tinha nada, não tinha cenário, não era para mim, não tinha nada, É. só os atores em cena, uma mesa e 3 bancos. E quando eu comecei a montar o espetáculo, os próprios atores, vai ter o quê? Não vai ter nada. Como assim não vai ter nada? Isso não vai funcionar, o público não vai assistir, o pessoal não vai gostar. E foi assim, foi minha porta de entrada no colégio de direção teatral, foi o Faustino. Foi meu ticket lá para entrar lá. Aham. Porque eu fui apresentar em Acopiara, muitos diretores de Fortaleza estavam lá, assistiam o espetáculo, e quando eu fiz a seleção para o colégio, a banca examinadora era algum dos diretores. Eles disseram, ó, eu vi um espetáculo desse rapaz lá em Acopiara e ele é muito bom como diretor. Vamos dar uma vaga a ele como diretor, porque só era 4 vagas para diretor. Show. Então, depois do festival, né, desse destaque todo, você já ficou logo pro Fortaleza. Não, Aí voltou pro não. Crateim. Aí eu fui pro festival, aí eu me apresentei no festival, fiquei em quarto lugar. Aí lá no festival, o Zé Modesto, né, me chamou e disse assim, Luana, esse nome não vai acontecer. Luana é um nome muito comum, é um nome bonito, porque na época, como eram os humoristas? Raimundinha, Escolástica, Rosicléia, Loeirinha Escrachada. Né? Então não era esse um nome comum, Luana, é um nome bonito. Eu, não, mas eu não vou mudar, vai ser Luana. Ele, por que tu não coloca Luana do Crato? Eu me arrependo até hoje. É pra mim ter colocado Luana do Cariri. Aham. É. Né? Aí pronto, ou Luana do Ceará, sei lá. Né? Aí ficou Luana do Crato. Eu disse, tá bom, vou colocar Luana do Crato. Aí pronto, aí ficou Luana do Crato. E eu, por um lado eu fico feliz também, porque em muito lugar que eu viajo o pessoal não sabe nem o que é Crato. Aí eu digo, Aham. ó, Crato é uma Por cidade. isso que eu digo, é uma homenagem muito Né? bonita, né? Conhece Porque- Juazeiro? Ah, Juazeiro eu conheço. Pois é, vizinho Juazeiro, Crato. Né? Muita gente conhece o É a Crato. cidade que o por Padre causa- Cícero nasceu. Aí eu falo, a cidade do Patrício nasceu, é uma cidade onde tem muitas manifestações culturais e tudo. Aí eu explico, Crato é uma cidade, né? É muito interessante, né, Flávio? Isso, É. porque ao passo que vem um reconhecimento, né, da cidade, você sentiu também, vou cutucar aqui, tá bom? Sentiu também esse reconhecimento aqui? Não. Na verdade, as políticas públicas do Crato nunca agregou valores às políticas culturais, né? O Crato não existe uma política cultural dentro do Crato. Existe algo que é vendido, quem está lá fora
que vê o Como crato. você acabou de dizer, né? Não é uma cidade que tem uma produção cultural muito forte, tudo. A produção Porque, cultural era feita pelos próprios sim, artistas. isso é que é A interessante, gente né? que movimentava a cena teatral daqui. Aham. Não existia um apoio político. Por exemplo, a gente ia para o Festival de Acopiara, a gente juntava um dinheirinho para alugar um carro e ia lá em cima de um caminhão, porque nunca o poder público chegou para dizer assim, pô, eu vou dar o transporte, ou eu vou dar uma ajuda de custo. Eu não sei como é depois que eu saí. Eu sei que quando eu estava aqui, não existia isso. Continua a Não mesma existia. dificuldade. A gente Olha os desafios aí, hein, Flávio? É tanto que eu viajo muito e as pessoas têm um imaginário popular, cultural do Crato muito distorcido. Aí o Crato lá respira cultura, lá do... Não. Lá quem faz cultura é os próprios artistas, não é nem com suor do rosto deles, é com sangue da veia Na deles, peleja. sabe? É tanto que hoje, cadê os teatros no Crato? Não tem, porque os Você falava do Raquel de Queiroz, sabe? é doloroso, né? Muito. Você vê um equipamento como esse. Lá que foi o né? berço de tudo, né? Pois é. O berço de tudo. Então, assim, hoje o Teatro Raquel de Queiroz se encontra fechado, como o Luciano fala aí. No passado, na nossa época, a gente tinha um repertório vasto de espetáculos. Ele tinha um grupo dele, eu tinha o meu, tinha outros grupos também. E a Bibi gente tinha o dele, Cacá tinha o dele. E a gente né? tinha vários teatros para se apresentar. Hoje, se você for Pega o teatro, procurar no Crato, não tem. teatro municipal mesmo, né? Tá fechado. Aí não Vai pra adianta, reunião, né? aí não adianta Não, você nem pra ter reunião tem. Tem, não. Lá só tá cheio de morcego mesmo. Você ter hoje um centro cultural no Cariri, né, que é maravilhoso aquele espaço, mas não ter uma produção, os grupos não terem recursos para produzir. Né? Que aí é outra questão, né? né? Porque a gente fala muito nisso aqui, Luciano, já, nessa calçada. É um equipamento formidável, sabe? De uma visibilidade que atrai, né, o olhar e a presença de muitas pessoas importantes. Mas tem que pensar nas políticas de promoção da cena cultural. E aqui de eu fico Crato. muito feliz pela Luana e por essa minha formação teatral, né, e por essa minha formação, vou dizer, burocrática, né, porque eu também tenho uma produtora lá em Fortaleza. Por exemplo, eu fui o primeiro humorista a pisar no Centro Cultural do Cariri, onde eles não consomem humor. E por que é que eles consumiram a Luana? Né, porque o meu show hoje, o show da Luana hoje é um show político, sabe? É um show levanto bandeira dentro do meu espetáculo, sabe? Não é humor pelo humor. É um show que as pessoas saem refletindo, né? Lá em Fortaleza eu recebi muita crítica da classe, né? A primeira coisa, você não é humorista, ok, eu sou um ator que sei fazer rir, para mim tranquilo. Para mim, você é humorista, tanto faz. Eu estou ganhando meu dinheiro do mesmo jeito, né? Hoje ainda recebo críticas de alguns artistas, isso não é um show, é uma palestra, depois que seja uma palestra. O público não gosta, o público não consome, sabe? O bom é quando eu termino o show, que eu passo com o pessoal, você me representa, que bom que você, sabe, você pegar a linguagem do humor, que as pessoas pensam que o humor tá ali só para agredir, só para destratar, às vezes, das pessoas, Isso sabe? aí gera gente, constrangimento, às vezes, em né, para algumas situações, constranger né? as pessoas, e você, de repente, vê no humor uma possibilidade de levantar uma bandeira, de colocar uma causa social ali dentro, sabe? De poder falar de temas. Por exemplo, eu falo de feminicídio dentro do meu show. Eu Sabe já o que ia quer falar dizer? isso, que eu acho Sabe? interessante o show dele. Ele falou muito bem quando ele disse que a Luana é uma personagem que é uma personagem feminina, é uma mulher, né? E no show dele deixa bem claro isso. E ele levanta essa bandeira do feminicídio, entendeu? No show dele ele retrata exatamente essa violência contra a mulher e eu acho que isso foi uma sacada muito bacana sua. Sabe? A pessoa ri, aí. Opa, Você peraí, tocou na ferida. Isso daí acontece mesmo, É. sabe? Semana passada eu fiz show até sexta-feira, né? E aí eu fui fazer um show, último show meu foi na Arena do Humor, antes de eu vir pra cá, e tinha um casal na mesa e o cara, eu vou embora. Vamos, mulher, vamos embora, não quero que você escute isso, não. Vamos embora. Não, eu vou embora. Eu vou embora daqui. Não, minha mulher vai chegar em casa do outro jeito. Não, eu vou embora. Sabe que bom. Sabe que bom, né? Claro, já também aconteceu de pessoas se levantarem e ir embora. Do homem se levantar, ele se sentir incomodado e ele ir embora. Então, a partir do momento que ele se sente incomodado, é porque é algo que ele está praticando. Né? Porque a violência contra a mulher, o feminicídio, ele é o último grau. Ele é o último grau. E a violência. Mas eu não bato na minha mulher. Não bato, mas existe a violência psicológica, Claro. que é pior do que você bater. Porque você dá um tapa numa mulher, ficou lá a marca. A violência psicológica ninguém vê. Então, para o olho do outro, não, foi só brincadeira. Não, ele não disse isso por mal, não. Não é porque não está na pele. Né? Ninguém vê. E aquilo vai somatizando e a mulher chega num estágio onde ela não aguenta mais. Entendeu?
Então é bom você fazer as mulheres pensarem que agora não é mais cabível isso. Nunca foi, né? Nunca foi. Porque agora o pessoal enfrenta, né? Não pode mais fazer isso. O humor tá chato porque não pode mais. Não, amigo, nunca pôde. Só que as pessoas não se defendiam. Hoje as pessoas se levantam e dizem, opa, eu não aceito, né? E fazem frente, né? E fazem frente. Isso Então, eu como educador, isso... Luciano, você já fez isso? Eu já brinquei? Já. Já, porque a minha referência do humor era o Paulo, era a escolástica, eram as pessoas que faziam isso, então não tinha referência. Então, quando eu adentrei dentro do movimento, eu comecei a ver outras possibilidades, eu digo, não, existem outras possibilidades aqui. Eu posso fazer rir sem constranger. Eu posso constranger sem maltratar. Isso é Eu interessante. posso maltratar sem constranger. Né? Que às vezes você toca na ferida, você brinca, mas aí você... Né? É importante isso, É porque a gente sensibilidade, né? percebe que ele construiu o nome da Luana, né? A Luana já tinha um espaço dela no mercado do humor, e a partir dali ele pôde dizer assim, não, agora eu vou montar o show do meu jeito, da forma como eu quero Foi mais ou menos fazer. isso. Aí quer dizer, ele passa a partir dali criar uma nova história dentro do humor cearense. Né? Verdade, ele construiu isso, né? Ele É. conquistou isso, né? Essa autonomia para poder construir seu próprio modo de ver o humor. O ano passado eu fiz, acho que uns 15 shows em paróquias lá em Fortaleza. As festas do Sim. padroeiro. Eu digo, pô, por que é que eles levam a Luana para dentro de uma paróquia, de uma igreja? Um show de humor, um cara vestido de mulher. Porque ele sabe que é um show que vai Há agregar espaço, né? valores Há ali, que tem espaço é. ali dentro. O ano passado eu viajei quase todo o Brasil fazendo congressos de educação. Né, com o show da Luana, né? Porque dentro da educação, 80% é mulheres, né, que está lá dentro. Luciano, fala também, é interessante essa passagem da sua carreira, né, com a Luana, daquele projeto que você participou em Ponte Aéreas, né? Acho que foi o governo lançou um projeto, né, que era para divulgar o Ceará dentro dos voos da TAM. Sim. Né? E aí foi escolhido 4 humoristas, eu fui um dos, e a gente fez 10 shows dentro dos aviões da TAM, né? O avião subia, quando o avião estabilizava, a gente saía e fazia aquele show dentro do avião. Sério, muito, né? muito bom isso, viu? E foi com esse cachê que eu comprei meu primeiro apartamento. Eu Olha nunca tinha aí. visto tanto dinheiro cair na conta. Sabe? Mas foi muito cansativo, assim, porque não era 10 shows, era 10 dias. Era 10 dias, a gente fazia 4 shows por dia. Então, assim, O quê? Sério? 4 shows por dia? 4 shows por dia. Então, assim, a gente acordava às 4 horas da manhã, porque o primeiro voo era 6 horas. Então cada humorista fazia um show. Cada humorista era dentro de uma... Eu fazia São Paulo, Goiás. Então eu fazia 6 horas São Paulo, Goiás, 9 horas Goiás, São Paulo, 6 horas da noite São Paulo, Goiás, 9 horas da noite Goiás, São Paulo. Nossa, isso é exaustivo, gente. Uhum. 10 dias. 10 dias. 10 dias, 4 shows por dia. Né? E eu fui o único também que aguentei fazer os 10 dias. Alguns humoristas adoeciam, aí não ia um dia, faltava um dia. Eu ainda substituí o Paulo um dia, que foi São Paulo, Rio. Aí teve um dia que eu fiz o Paulo pediu para me substituir, ele São Paulo, Rio. Mas foi um trabalho maravilhoso. Então, assim, eu agradeço muito. A ideia foi formidável, né? Foi. Muito interessante. O Paulo a Raimundinha foi minha fada madrinha dentro do humor, sabe? Foi alguém que me colocou ali dentro. Tenho uma gratidão imensa por ele. Até hoje a gente é super amigo, né? E tudo. E eu digo a ele, se não fosse por você, eu não teria feito humor. Porque eu disse, eu não quero ele, você vai fazer. Eu não quero, você vai. Eu lembro uma vez, eu estava me apresentando com o Paulo, e eu no camarim, a produtora dele chegou e disse assim, eu era adulto, né? Tinha 20 e poucos anos, mas era desse tamanho. Aí ela, esse menino não tem graça, não. É horrível esse menino no palco, não sei o quê, parará, parará. E hoje ela é dona do Teatro do Humor e eu sou um dos artistas da casa dela. Eu digo, Carla, tu lembra? Ela, lembro, né, Lu? Eu lembro. Interessante demais, né? Mas acho que a primeira coisa é você acreditar, né, no seu potencial. E aí, quando eu comecei a fazer humor, eu nunca deixei a minha produção de teatro infantil, né? O Bilu e Bila, até hoje a gente tem um grupo lá em Fortaleza, que também é outra minha paixão, que é o teatro infantil. Hoje você já tem seu próprio
sua própria equipe também. A gente tem a produtora, a gente cuida das carreiras de alguns artistas, né, de humor e das nossas produções, né, de editais, de credenciamentos, de festivais, né, de colocar essas pessoas dentro desses espaços, como eu te falei, porque o artista ele não é burocrático, ele não sabe essa burocracia. E aí a gente se colocou como uma ponte entre eles e a burocracia, que também foi pioneiro, né, lá em Fortaleza. Antes os humoristas não tinham isso. E hoje eu vejo alguns humoristas também tendo suas mini produtoras, né, que as Marmotas foi a pioneira. Uhum. Né? Alguns podem até negar, mas as Marmotas foi. Olha, lá nos Existe, que a gente foi quem começou com esse trabalho, né, de produzir. A gente produziu a Quarta do Riso, em parceria com o Sesc, durante 18 anos. E agora a gente voltou novamente com um projeto. Queria até agradecer aqui ao Luiz Gastão, né, pela força, a Cláudia Brilhante. E eles compraram a ideia do projeto da Quarta do Riso. A gente está fazendo ela itinerante agora. A gente leva para hospitais, para escolas, para centros socioeducacionais e tudo. E está muito bacana, porque o humor ele cabe em qualquer espaço. É Né? verdade, é verdade. Ele é terapêutico, né? Ele é terapêutico. Terapêutico. Imagina, você, inevitavelmente, você sai melhor, né? Quando ele tem essa veia assim, quando ele é revestido de sensibilidade, de cuidado, o humor ele humaniza também, né? Humaniza muito, muito. Deixa a vida mais leve também. E eu percebo em toda a sua fala, né? Sua história, sua jornada, muita resistência. E eu vou só citar aqui alguns pontos que eu evidencio isso. Por exemplo, quando você é ainda criança, né, você perde a sua mãe, 13 anos, né, e você resiste sem se colocar num lugar, né, de coitadismo, de vítima, né, de alguém que precisa. Não, você vai construir seu próprio caminho, como você falava isso para a gente em off. Né, você dizia da importância de se apresentar como protagonista, como construtor da sua própria vida, e sem se tornar refém do que o outro vai querer que você seja, o que você faça. Quando você, por exemplo, diz, não, por que eu não posso fazer esses personagens? Por que eu não posso questionar? Por que eu não posso fazer de outra forma? Por que eu tenho que seguir esse roteiro se eu posso colocar aqui um cacozinho, né? Para poder incrementar um pouco mais em mim. Então, isso é resistência também. Quando você defende, por exemplo, a figura feminina, né? Ao assumir a Luana do Crato, não é como sendo essa figura que vai levantar bandeiras, que vai enaltecer uma fala, direitos, não é protagonismo também da mulher numa sociedade tão machista ainda e tão covarde, né, no que diz respeito à garantia dos direitos da mulher, né? Vejo muita resistência em você quando você sai do seu lugar, não é, de segurança, de conforto, que é a tua cidade, onde já há um grupo de apoio te dando suporte, de amigos, do teatro, e enfim, e você vai buscar mais para si e para os outros, não é, numa terra que você não conhecia, ao ponto até de dormir, né, numa rodoviária a ermo assim, sem nenhum suporte, sem nenhum suporte. Vejo muita resistência nisso. Resistência em dizer assim, não é? Eu carrego o nome da minha cidade, mas eu queria também que a minha cidade levantasse o nome e a bandeira de muitas pessoas que lutam e brigam pela cultura local, que fazem com que o nome que a identidade dessa cidade, ela se apresente como sendo um lugar, um berço cultural, mas porque existem pessoas que fazem isso, promovem isso, não são as políticas sociais que vão afirmar essa realidade, mas são as pessoas que atuam defendendo essa bandeira. Então eu vejo resistência nisso, né? Você é uma pessoa de resistência, Você de vê luta. quem foi que trouxe à tona o nome dos mestres? Sim, O Sesc. verdade. Né? Os mestres passaram a ser reconhecidos, né, como mestres da cultura, como trabalho, como tudo através do Sesc. E aí hoje existe uma premiação do governo, né, por mestre das culturas, parará, mas o Sesc que foi lá, que cutucou, né? E nessa gestão do Gastão, né, que estava lá Sim. dentro. Né, o Gastão, ele foi assim, eu acompanhei o Sesc antes do Gastão, então eu comecei a andar no Sesc quando era ainda Filomena, seu Alvaci, que não tinha o programa Cultura, existia o programa Lazer. Né? E aí, quando o Gastão assumiu a presidência do Sesc, ele foi um divisor de água dentro dessa instituição. Sabe? E eu sempre falo para Flavinho, quando você não pode tirar os méritos das pessoas. Isso é Né? verdade. E aí, na época, veio a Dani, né, que também contribuiu muito dentro da instituição, né, mas sempre o Gastão lá apoiando, vamos fazer. E aí, a partir do Sesc,
foi que eu não sabia nem que existia mestre de cultura aqui no Crato. Mestre Ademir, mestre a irmã Aniceto, o pessoal existia, mas era muito, uma coisa muito bairrista. Né? E o Sesc meio que trouxe todo mundo à tona e mostrou, ó, tem isso aqui, gente. Existe, vamos valorizar. Né? E as pessoas passaram a ter orgulho. Ah, eu conheço o mestre Ademir. Ah, eu já fui no Reisado. Né? O Ah, eu já, mestre, o já mestre. fui no Aniceto, já fui numa terreirada. A O dança povo do tinha coco. vergonha de dizer que foi numa terreirada. Né? O Sesc, ele fez mais ou menos, né, o que o Ariano Suassuna fez com o movimento armorial no Pernambuco. Né? Ele pegou a cultura popular, né, meio que lapidou para transformar ela numa cultura erudita, porque a gente não quer consumir o que é popular. Né? A gente quer consumir o que é erudito. Né? A gente não, o popular não vou consumir não. Eu vou consumir o que é erudito, porque é chique. Né? É chique eu falar de coisas eruditas, eu falar de, sei lá, de Bach, de Van Gogh, de não sei quem, mas eu vou falar de mestre pé de celeiro? Não, eu vou usar o coach, é Lacoste, né? Pensando que hoje, cara, todo mundo, mestre, vai do Crato, vai em Nova Olinda, compra um sandália do mestre para mim, que bom. E quem foi que levou esse nome do mestre para lá? Claro, ele, mas o Sesc também estava por trás, né? O sistema Fé Comércio estava por trás disso. Por isso, todo canto, não porque eu já passei por lá, mas porque foi, é crédito Esse deles. reconhecimento tem que ser E o feito sim, interessante é né? que a É partir crédito da, deles. a partir da Não é? Mostra Sesc, onde muitos artistas lá de fora começaram a frequentar, vir se apresentar aqui e conhecer essa nossa cultura, né, Luciano? Aí eles foram bebendo dessa nossa arte, dessa nossa Consumindo. cultura, consumindo, montando, inclusive, novos espetáculos, futuros espetáculos, que quando a gente, na mostra de teatro seguinte, a gente já viu o resultado daquela pesquisa que eles começavam a fazer quando vinham aqui, assim, vou montar um espetáculo a partir dessa raiz que tem aqui no Cariri, que tem aqui no Crato, desses mestres, leva e monta o próximo espetáculo. Quando a gente vê, a gente, poxa, a gente tinha isso aqui, a gente nunca valorizou, Nunca a gente fez, nunca nunca montou nada, a gente procurou. nunca fez, e aí tal. Poxa, por que, que eu não tive essa ideia? Por que, que não despertou isso em mim? Tá entendendo? Então, assim, como ele fala, realmente, a importância. A gente tem que realmente dar mérito. O Sesc realmente, por muito tempo, cumpriu, e ainda hoje cumpre o papel de Secretaria de Cultura do Cultura. Estado. Eu sempre digo no meu show, igual o Sesc, ele é uma Secretaria de Cultura do Estado. É. Ele cumpre esse papel. E o Sesc, ao mesmo tempo, ele é agregador de todas as linguagens. Porque lá no Sesc você vai lá ver uma exposição lá, sei lá, do Van Gogh, né? Mas também você vê uma do mestre lá dos vaqueiros, lá não sei de onde, lá de Quixadá. Entendeu? Aí você vê um espetáculo do Nelson Rodrigues, mas você vê um espetáculo de cultura popular lá da Paraíba. Então, ele tem É agregador ele mesmo. é agregador, né? Então, o Sesc, né? Por que é que eu sou muito grato ao Sesc? Porque a Luana, ela me possibilitou viajar, né? Até para fora do país, né? Ela me possibilitou ter uma vida digna como artista, né? Digna, assim, de eu ter meu show e eu cobrar um preço justo, né? Como eu te falei, pô, eu tive um caixa que eu comprei um apartamento, sabe? Então, isso para um artista, a gente que vivia de bilheteriazinha de teatro, que não dava nem para pagar uma passagem, sabe? E aí, quando eu levei o projeto da Quarta do Riso para o Sesc, lá em Fortaleza, né? Que o Sesc não consumia humor, né? Porque não pode, porque é uma linguagem não sei o que, eu levei e tudo, e não sei o que, parará, que chegou até o Gastão, humor, não sei o que, humor legal aqui em Fortaleza, não sei o que, humor é bom, não sei o que. Um dia pro teatro aí, pro humor, só um dia, pro teatro, pro humor. Ok, a quarta-feira, que é o dia que nem é bom, nem é ruim. Quarta-feira, dia de quê? Futebol, Futebol. olha, é verdade. Vamos patentear aqui, carimbou. Puf, quarta-feira é do humor. Quarta-feira não pode entrar nenhum espetáculo aqui, nem música, nem dança, nem não sei o quê. É só humor. O Gastão assinou. Eu digo, opa, agora como é que eu vou fazer esse projeto acontecer? Eu tenho que fazer acontecer. E unir essas coisas todas, né? Não deu um ano, a Quarta do Riso era gente virando, sabe? Tinha gente que já pegava ingresso para a última quarta do mês, porque não tem ingresso para a primeira quarta. E aí virou os olhos do Gastão, a Quarta do Riso. O Gastão, ele amava a Quarta do Riso, e com todo canto que ele falava da Quarta do Riso, o projeto de humor, não sei o quê. Aí eu digo, pô,
né? Ô, Gastão, obrigado. Acertamos, É, acertamos. Não, não, obrigado, porque ele acreditou, Claro. sabe? Eu digo, ô, Gastão, obrigado por essa quarta do dia, obrigado por abrir esse dia do humor. Era um dia que, a quarta-feira que você quer futebol, ninguém vai começar, vai pro futebol. Aham. E a gente pegava a gente via lá na plateia aquele comerciário, né, que saía do comércio, né, saía lá do seu trabalho e ia de farda assistir a Quarta do Riso, né? Então ficou durante 18 anos o projeto, Mas é né? interessante o acorda, porque você é a pausa para continuar caminhando, né? Você respira e diz, opa, agora eu vou com mais leveza, terminar essa semana, né? E Então foi aí bem teve estratégico vários também. espetáculos lá. Um dos espetáculos que a gente levou foi Esperando com a Dayana, a gente levou para a Quarta do Riso. A gente levou o Pastoril Profano da Paraíba para a Quarta do Riso. O Henrique Vidal se apresentou na Quarta do Riso. A gente sempre levava, né, os humoristas locais também. Então, eu lá dentro da instituição fazia um projeto para esse dinheiro aqui para trazer esse grupo, trazer esse humorista. E como o Gastão já, né, Tinha comprado a já tinha ideia, né? comprado a ideia, aí se chegasse aqui, não, a gente vai não, pô, eu vou levar pro Gastão. Não, pois então vamos. E aí acho que você tem que ser grato, né, pelas pessoas Sim. que passaram na sua vida e que de alguma forma contribuiu, né? E hoje o humor de Fortaleza, ele é um produto de exportação, né? As pessoas consomem, o público vai, os teatros lotam, né? Não tem como pensar, não. O Ceará, o Fortaleza sem humor. Né? Os teatros lotam e tudo, e esse período de E tem pandemia, espetáculos de segunda a segunda. segunda a segunda, as casas abrem de segunda a segunda, É. né? Incrível. Você falava também do seu documentário, que vai ser E, lançado esse ano, 2024. Fala na um verdade, pouquinho o sobre documentário isso. era para ter lançado no ano passado, né? Mas a gente estava esperando um melhor momento para lançar, e aí a gente achou melhor lançar agora em abril, que é o mês do humorista, né? O documentário é Ele é Ela com muito humor. Interessante. Ele é Ela com muito humor. Então, ele é um documentário que fala da Luana, né? Algumas pessoas ficaram até meio chateadas assim, eu não vou participar do documentário. Não, o Flavinho não está no Não, documentário. tô no comentário. Porque o Flavinho fez parte da minha vida como artista, né? Sim, No sim. teatro e tudo, né? O Flavinho não estava dentro da vida da Luana. Então, assim, quando a direção é do Fran Paulo, que já é um diretor de documentário, já é premiado, ele e tudo. E aí, quando eu passei a ideia para ele, que eu queria fazer há muito tempo e tudo, e aí, vamos fazer sim. A gente ficou quase um ano maturando a ideia, vamos, não vamos, vamos, vamos. Aí meu produtor chegou e disse, vamos fazer. Vamos fazer sim um documentário. E aí a gente começou as gravações, gravamos aqui no Crato, já está pronto, o documentário está muito bonito, né? Falta só ajustar algumas coisas. E aí a gente vai fazer o lançamento em abril, lá em Fortaleza. Depois a gente vai circular, né? Então, já está Crato, Juazeiro, Nova Olinda, tá ok para circular. Vamos circular com ele. Depois vamos circular nos festivais, né, de cinema, como documentário. E aí depois vamos negociar um stream. A gente está já em Opa. negociação com alguma plataforma de stream para colocar lá. Se não der certo, a gente joga no YouTube. Doido de quem não quiser. É. Mas está muito, muito bonito. Tá muito Eu bacana. tô Ontem ansioso já, viu? Ontem eu vi o início, ele me mostrou. E eu fiquei assim, encantador né? mesmo. Encantador. Mais projetos, 2024, como é que vem aí? 2024 é o documentário a falar do meu livro, né? Mariquinha Maricota, que a gente lançou um livro pela Gioste de São Paulo também, um livro de teatro infantil, que foi um espetáculo que eu escrevi quando eu cheguei em Fortaleza. Escrevi espetáculo com as coisas aqui do Cariri, é um espetáculo bem, uma saga de Homero, né? Fala da história do Zé Fulô, que ele sai atrás de uma flor encantada para salvar o amor dele com a Mariquinha. E aí tem muitas coisas aqui da região. O espetáculo ficou em cartaz durante 10 anos, 10, 12 anos lá em Fortaleza. E aí virou livro na pandemia. E vai virar filme. E vai virar filme. Olha, Agora, isso é muito bom, gente. a trilha sonora tá linda do filme. Quem fez foi o Luciano Caeiras, aqui de Juazeiro. Então, eu sempre procuro tudo que eu vou fazer. Minha irmã, quando eu resolvi morar em Fortaleza, eu digo, não, vou morar em Fortaleza. Mas o Cariri vai contigo. Aí, o meu primeiro carro, comprei aqui no Crato. Minha irmã, como é que tu vem comprar um carro aqui no Crato? Eu quero deixar alguma coisa aqui. E aí, meus móveis, comprei aqui no Crato. Eu comprava aqui, na loja daqui. Aí o cara, tem lá em Fortaleza, a gente entrega lá. Mas eu vinha comprar aqui, por que tu não comprou? Eu digo, porque eu quero comprar aqui. Aham. Você entrega lá. Né? Eu acho que uma maneira de você devolver,
né, para o universo, as coisas que ele te deu. Sim. E quando você tem a oportunidade de devolver às pessoas, então, meus amigos do Crato, Flavinho, Cleito, Maírto, né, sempre que eu posso devolver algo para eles, né, seja hospedando eles na minha casa, né, seja, eu tenho que devolver, porque em algum momento eles foram muito bons para mim. Né? Quantas vezes eu não matei minha fome na casa de Flavinho? A primeira vez que eu vi queijo fatiado foi na casa de Flavinho. Entendeu? Nem sabia que existia queijo fatiado. A primeira vez que eu comi um sanduíche, aquele que você bota na forma assim, Sim. foi na casa de Flavinho. Porque na minha No casa fogão. só tinha arroz e carne torrada na banha de porco. Entendeu? Então, assim, algumas coisas é, que eu tive acesso foi na casa de Flavinho, foi na casa de Maírto. Quantas vezes não terminava o espetáculo aqui, 10 horas da noite, eu não tinha como voltar para o sítio, e os meninos me chamavam, vamos dormir lá em casa. Né? E eu ia dormir na casa de um, dormia na casa do outro. E assim, e era amizade de verdade, porque eu não sei como era eles com a mãe, dizer, vou trazer esse menino para dormir aqui, esse menino que não tem mãe, não tem pai, vai dormir aqui em casa, porque existia esse preconceito. Né? E eu era lá, eu era acolhido por eles. Né, por eles, pela mãe deles, entendeu? Então, sempre que eu posso retribuir de alguma forma, eu retribuo, Porque sabe? isso é interessante, porque o fruto ele tem que se tornar semente novamente, né? E o que você está É. fazendo é permitindo que esse ciclo ele permaneça. E daí, Né? Aquilo que foi fruto na sua vida, dessa relação com eles, tem se tornado agora semente, porque você está lá plantando novamente e vai cultivando e vai zelando. Por isso que se fortalece tanta amizade de Essa vocês, né? história da Luana, desse show da Luana, eu devia esse show, sabe? Primeiro a minhas irmãs, né? Segundo a uma grande amiga, Luísa Helena, que era dona do Caminho das Pedras, né? Que foi a primeira Sim, pessoa que eu caiu na ficha que foi vítima de feminicídio. Né? A gente era muito amigo, ela trabalhava comigo numa escola aqui no Crato, e aí eu estava montando um espetáculo da Luana, e ela estava patrocinando a loja dela. Eu vou patrocinar o espetáculo. E a noite anterior ao acontecido, a gente estava num quiosquezinho aqui na Praça da Sé, né? E ela me deixou em casa e foi para casa. E no outro dia, quando eu cheguei na escola, a primeira história foi Luiz Helena foi sequestrada. Eu sequestrado, como assim? Aí depois veio a história, né, que tinha acontecido. sim. Né? E aí a gente tava com o show todo pronto para estrear e tudo. Eu disse, não vou ter registro, né, de vídeo que a gente tinha filmado, que no show tinha, né, era era telão. um telão. E aí depois eu esperei, estreiei o show, coloquei o registro de vídeo, não coloquei a fala, né, porque não coloca a fala não, vai ficar muito pesado, coloca só as imagens dela com a música, né, coloquei, ofereci o show a ela, o show era até assim, Luan do Crato fala de violência em show de humor, tem até a matéria do Jornal do Cariri. E aí, quando minha mãe faleceu, eu fui criado por 4 irmãs, né, que já eram casadas, né, e dessas 4 irmãs eu morei na casa de 3, né, e assim, graças a Deus, nunca acompanhei os maridos dela, nunca não sofreram violência, né, física, né, mas tinha as pequenas violências, sabe, que eu como irmão ali, eu percebia, e Se incomodava, né? eu não podia fazer nada, porque eu morava de favor naquele ambiente. Uhum. Eu disse, pô, um dia eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso de alguma forma. Se não fosse através da Luana, seria através de um texto de teatro que eu ia escrever e tudo, mas ainda bem que a Luana me deu essa possibilidade de falar de uma maneira leve, né, e de levar essa Escancava a porta, né? reflexão para as pessoas, né, e eu devia isso a essas pessoas, né. E que bom que você assumiu essa missão, né? O teu humor como sendo uma ferramenta, um meio, né? Um instrumento tão saudável para tratar de temas tão necessários, tão urgentes para os dias atuais. A gente só tem a agradecer, né, Flavinho, Demais. por esse bem que esse menino tem feito, né, para tanta gente. E o show aqui no Centro Cultural foi maravilhoso. Assim, Foi cabia muito bom. 110 pessoas, deu 200 e poucas. O pessoal lá desesperado do Centro Cultural. A gente pode botar mais gente, pode bote. Se quiser botar, me dê só um espaço de 1 metro quadrado que é onde eu vou fazer o show. Não tem problema. Né? E assim, deu um público maravilhoso. E agora, quinta-feira, quando eu vou estar lá no Centro Cultural de Fortaleza, na Estação das Artes, né? Então, assim, o primeiro humorista cearense a adentrar dentro. Quinta-feira agora, já, né? É. A adentrar dentro desse ambiente governamental, né, do Estado, né, que ele não absorve o humor. Ele não absorve o humor. Então é meio complicado, é algo que vem do Estado,
mas É o cartão é postal o do cartão estado. postal do estado, um dos, né? Porque a gente tem nossas praias, tem o nosso forró, É, tem a nossa gastronomia, né? Que é maravilhosa também. Um dos, mas que as pessoas que estão ali dentro, entendeu? Gerenciando, eu não quero. Eu Nossa, não quero. As pessoas que estão gerenciando os espaços, eu não quero esse tipo de atividade aqui dentro do espaço. Como se o humor fosse menor do que as artes que eles colocam lá dentro, que as outras linguagens que ele coloca lá dentro, né? E o legal é que cada vez mais você vê novas linguagens surgindo, né? E se patenteando dentro do mercado, né? Criando seu espaço ali de luta. Hoje, uma das linguagens que mais está reverberando dentro do artístico é a linguagem das drag, né? Eu até que falo pro pessoal do humor, digo, gente, a linguagem das drag, eles ultrapassaram o humor, porque hoje eles têm aí, estão no stream, né? Tem aí os reality show das drags, né? E tudo, e eles estão aí resistentes, né? Porque é uma linguagem artística também, sim. né? E eles estão lá, resistentes lá, e fazendo o trabalho deles, e cada vez mais ganhando espaço dentro do que eles propõem. Isso é muito bom. E espaços que vão sendo escancarados por posturas, atitudes como a sua. Então a gente te agradece demais, Luciano, Obrigado, por eu que essa agradeço. oportunidade, nessa conversa, nessa calçada, né, que será sempre, sempre disponível, né, para te receber. Aqui sempre vai ter um banquinho, um tamborete para a gente é, sentar, tomar uma água, tomar um café, ter essa conversa leve, boa, não é? E trazer muito das nossas raízes, não é, para dar sentido àquilo que a gente está fazendo hoje. Fico feliz quando você faz referência ao sítio, quando você faz referência à sua família, quando você faz referência ao Crato e ao Lá Cariri, na TV né? E mostra para o Diário, mundo, né? uma vez um diretor me chamou da TV, né? Aí disse, vem cá. Aí o diretor tá chamando na sala dele, o diretor da TV geral. Eu cheguei lá, opa, você tá ganhando alguma coisa da prefeitura do Crato, de alguém lá do Crato? Não, por quê? Porque você fala demais. Porque no programa eu falava, Aham. né? Sítios Currais, né? Aí falava Beco da Mijada, né? Eu sempre fazia referência. Agora mesmo eu gravei para a Globo Local, o especial de final do ano, né? E dentro do texto eu coloquei Caco, né? Aí eu coloquei, o meu sonho era ter um duplex lá no Beco da Mijada, no Crato. Então, assim, porque você fala demais, tudo você faz referência ao Crato e não sei o que, a pessoa do Crato. Então, o Tonho, ele tinha um pintozinho, né? Que era aqueles mamulengozinho. O nome Aham. do pinto era Cleito Bantim. Aí eu falava o nome das pessoas também do Crato, né? Então eu sempre falava. Eu digo, não estou ganhando nada. Eu digo, não, pô, então fale menos, porque está incomodando. Chegou aos meus ouvidos que você tá ganhando dinheiro lá no Crato para falar o nome das pessoas. Eu digo, eu? Porque ganhei um centavo para falar o nome de ninguém. é, E levava para vir participou do Beco do Riso, o participei. Tranquilino Ripuxado, né? Levava os Participou. atores para lá e, Maria, eu me senti, né, global, vamos dizer assim, Ó, Porque chegou um momento lá na participando, né? TV que tudo na minha vida foi meio que aproveitando oportunidades, né? A menina que escrevia os textos adoeceu e não estava podendo escrever. E aí o Paulo perguntou, tu escreve para teatro? Escreve um texto aqui para televisão. Aí eu escrevi um texto lá. E aí eles gostaram, eles pegaram, criou inimizade, né? Porque eles aham. demitiram a menina e me contrataram para ser roteirista. E aí, quando eu, como era roteirista, eu escrevi, pô, Flávio, eu vou escrever um personagem para tu, tranquilo, eu vou escrever, colocar tu aqui dentro do texto. E aí eu escrevia, mandava, né, para ele lá, o texto era aprovado, eu tranquilo, cuida, vem para Fortaleza. Flavinho, É, vem para Fortaleza. E aí os meninos gravavam, E vai criando oportunidade para todo para mundo, né? todo mundo. verdade. Luciano, foi um prazer imenso, assim, para mim, Aldir, assim, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui diante dele, com esse bate-papo maravilhoso, né, porque ele não só um amigo, mas um irmão, hoje compadre, né, porque para estreitar mais ainda esses laços, eu convidei ele para ser padrinho do meu segundo filho, né, o Lucas, que inclusive é aluno aqui do Colégio Pequeno Príncipe. E aí, assim, é isso, assim, ter Luciano aqui nesse momento é algo muito rico para mim, que sou funcionário da casa, né? E por você terem, quando eu falei só, o Luciano tá aqui, vamos chamar ele, que vocês toparam a ideia, com certeza, convida e tal.
E eu tinha certeza que ele não ia me negar isso. Eu digo, vamos lá, ele, vamos e tal. Então, assim, só tenho a agradecer, viu, pela sua disponibilidade, por você estar aqui e pelo espaço que você está sempre oferecendo para os artistas locais. Esse espaço aqui é seu Carlos. Você sabe disso, né? E eu que Calçada agradeço, Virtual aí é pra também não você. pode encerrar, né, esse podcast sem agradecer a Mato Feitosa, né, que foi uma Sim. grande figura, né, Exatamente. lendária, né, aqui na verdade. região do Cariri, né, e uma pessoa que sempre muito acessível e muito Caridoso. Né? caridosa, né, com a arte, né, com tudo. E eu tenho uma história, né, com a Madre Feitosa também. A gente é padrinho de uma sobrinha minha, né? O meu pai era muito amigo, né, da Madre Feitosa. E uma prima minha, né, que é a Madre Feitosa que criou, que é a Regina. A Regina é minha prima. Olha, coisa Regina, aqui boa. da Regina é um da amor, Casa de né? Caridade. Sim, Regina é sim, é minha um prima. amor. Que bom, que bom. Fico feliz. Vamos voltar outras vezes? Vamos sim. Confirmado? Quando o documentário sair. Aí né? vem Vem ligeiro pra divulgar o cá, É. por favor, né? É isso aí. Aqui a ponte vai ser o nosso querido Flavinho. E aqui, Flavinho, é o seu lugar também de fala, de atuação. Aqui você fala o que quiser nessa calçada, tá bom? Eu tenho Obrigado. certeza que a gente vai caminhar juntos, tá Com bom? Em certeza. 2024 por aqui também, tá? Deus quiser. Luciano, obrigado demais, que meu agradeço. querido. Deus te ilumine. Olha, você traz muita leveza. E quando eu falei no início que era um amigo, é porque eu quero cultivar isso. Você é uma pessoa que tem uma energia muito boa, né? Que deixa a gente bem. Tá perto de você, permite a gente se sentir bem. Obrigado. Eu fico muito grato, né, por você me dar essa oportunidade de me sentir assim hoje. Tá bom? Obrigado. Aí, Isso, gente. Muito obrigado. Aproveita, curte, compartilha esse episódio, né? E vamos fazer esse podcast ir adiante e ir muito mais longe, tá bom? Um abraço, fica com Deus. valeu.